Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje a gente vai continuar falando sobre o período helenístico, onde houve uma ascensão no pensamento de diversificar os lados educacionais dos seres em conflito com a realidade. E aí essa desconflexão, né, essa luta contra os conflitos, trouxe uma raiz de engessar conhecimentos propenciais, né? É a busca de navegações com certificações. E aí essas certificações, elas foram sendo capacitadas pelos recursos dialéticos e intelectuais que faziam do homem um complemento interiorano, né? Ou seja, o trabalho das apropriações materiais com certificações, né? E aí, dessas certificações, o lado da filosofia, ele é um lado de adestração, né? O que significa isso? A filosofia, ela reconhece a unilateralidade dos produtos, né? E aí, o que é o produto? Né? Nós somos produtos e ao mesmo tempo somos produtores. Na vida a gente tem imersões de produtos. E aí cada produto sobre relações de produção desconcentram produtos ou concentram produtos. É só você ter as fontes primárias de energia e verem o quanto elas têm feito essas reações de produção e improdução, né, de concentração e desconcentrações de produtos. E aí toda essa aquarela de decaimentos de fontes fazem com que nós e nossas atenções se prostem às fontes que mais desassimilamos sobre os nossos produtos ou sobre nós mesmos. E o nosso produto se pontuou escolasticamente a partir da família e das suas produções de conduta com os seus filhos. Nós enraizamos toda essa procuradoria. E a procuradoria é o lado de ganhos de gestão sobre a natureza e o despotencializar dela produtos que dizem confirmar aos seres utilidade. E a utilidade, ela nada mais é do que uma segurança de reabastecimento de suas produções. Porque todas as produções ecologicamente nos entalham e nos aperfundem nos estados de natureza para sabermos que somos. Então temos esse reconhecimento de sermos pelas manufaturas, pelas qualificações que desempenhamos extrair da natureza. E não só frutos nos abastecem e nos recarregam. Por conta do tempo e da passagem do tempo e dos conflitos internos que eles geram, existiu então a necessidade de criar uma medicina da mente, que é o espelho das reações que o homem desatinge a matéria procurando segurança e compreensão de si mesmo. Toda essa produção então faz velas
de intercessão em nós. Essas velas dizem as contrações, intimidades de desocupação intonificante no ambiente, porque todos os vetores de fontes nos atraem colinergicamente por instintos de estimação orgânica. É o lado da direção contra direções, né? Então, o lado que nos diz ser controladores de nós mesmos está em guerra com a controladoria das fontes dos vários controladores que dizem ser e transbordar de ser o que são, principalmente com produtos de movimentos de massas de fontes de eletricidade com descargas muito mais altas, né? Por exemplo, os motores. E aí tudo isso desintimidar os nossos algarismos de repartição lógica, colocando e elevando eles a um absoluto de desincomparação, até que a gente reconheça e partilhe desse consumo algo sustentável e acredite nessa segurança. Ou seja, é uma questão de passagem de tempo e de reconhecimento ambiente. Então, a gente tem na natureza o caçar de fontes, até que elas nos dizem seguras, né? Ou que nós fazemos essas digestões. E aí, qual que é a escola que a gente vai falar que domina muito bem isso? É a escola do ceticismo. Porque o ceticismo, ele busca confiabilizar intuitivamente que ele nunca conhece, que ele sempre vai ser um filósofo dessa repartição de produções. Um produto, ele nunca é atento bastante para se dizer seguro às sensações, porque ele está sempre em fase de atenção, de sentença, porque é uma tensão. E aí o momento ele desavaria muitas tensões, e esse é o reconhecimento nobre dessa escola que a gente vai investigar a partir de agora. O compasso da energia que descompassiona as interseções de vetores sobre as repartições orgânicas. O ceticismo. Então esse lado nosso de desconfiança, ele é um lado eterno. Nós fomos feitos desenconfiados. Então olha só, nós somos desconfiados eternamente. Porém, existe a confiança eterna em si mesmo. Nós somos desconfiados eternamente, mas a confiança eterna em si mesmo existe, e ela é o núcleo de controle de nossas tensões. Então, se Demócrito existisse nesse lado helenístico,
ou ele já tivesse o seu lado de entendedor formulado, né, nas hipóteses, Demócrito diria que a confiança eterna do homem ela parte do núcleo de sua atenção. Então, olha só, eis o homem. E esse núcleo de atenção é aonde que existe o contato. Então, esse é o núcleo de contato. Contato é um compasso no organismo que faz conta de subtração ou soma nas repartições de atenções que repartem no organismo. Então, o contato. E aí, desse contato, o homem ele nasceu com a confiança eterna para ele, porque isso é o que segura o homem. Esse é o núcleo do homem. E aí, o que distancia desse núcleo, tudo aquilo que distancia desse núcleo perde valor de confiança. Então a confiança do homem ela é limitada. Mas o que o homem ele faz para poder aumentar o limite? Ele se une a outro núcleo, né? Ele pega aqui assim, ó, e faz uma cerquinha aqui e une-se a outro núcleo. E ele desindividualiza esse lado nuclear, compartilhando núcleos ou compartilhando confiança. Tudo isso gera para nós uma interseção que busca fazer ressonância desse estado no ambiente. E aí ele busca o tempo todo diminuir essa desconfiança a partir da união de dados. Ele pega esse fim e administra esse fim. Olha, tá vendo esse fim aqui? Esse fim ele administra o fim. Então ele sabe que existe esse fim aqui, ó. E o fim para ele é a desconfiança. Só que ele pega a desconfiança e administra ela fazendo repartições de elos colinérgicos, coligativos, para dizer da memória que existe uma confiança, estreitando a desconfiança. E de que cada vez, com a união dos povos e com a prática do bem dessa união, a gente tem o estreitamento da desconfiança. E aí a gente chega na luz do ceticismo, da prática cética, que coloca os seres a denominadores de administrações de desconfiança. Hoje a gente conhece isso como investigação científica, né? Hoje a gente sabe da investigação científica, do trabalho, do artigo, das teses, e por aí afora, que é a investigação científica. Mas tudo isso nasceu com esse lado dessas discordâncias éticas. Por que discordâncias éticas?
Porque o trabalho de desenvolvimento cooperativo entre os seres em escalas de eluições, né, para poder reduzir ao máximo a desconfiança, foi muito difícil, foi muito curtoso, né? Então você tem aqui você tem o lado curtovisor do ET. Et é eletricidade. E quando você tem indivíduos que querem compartilhar os seus núcleos para poderem se sentirem mais seguros, porém você tem aqui uma onda toda desvirtuada e aqui você tem uma onda toda assegurada. Existem essa operação aqui, ó, para dizer aos dois que vai ser bom compartilhar esse núcleo. Então você tem uma sementinha de vetor para poder colocar os dois a elos. E aí esses dois eles vão ter que se cooperar, sustentando essa onda aqui, ó, ou as causas e consequências dessas ondas. Então existe essa desvetorização propagada pela materialização dos efeitos de produtos. Então isso é produto. Você tem o produto da união. Só que para você dizer para esse núcleo e esse núcleo de interseção de meios, ou seja, de inteligência de onda, de administração de onda, que esse é a chave, a gente precisou de estudar e reconhecer muito a igualdade dos aferimentos de fontes, para poder desvibrar todas as ondas ao favor do recurso concêntrico, do recurso da união que faz a força, do recurso aceitular. Aceito a terra. E aí a gente montou sobre a união dos povos, né? Agências nacionais e internacionais. Nós uniamos o vestígio, o vestir, o investir. E assim como nós nos vestimos, nós vestimos a mente. E para vestir a mente, nós catequizamos os indivíduos. Que lado é esse de catequese? É o lado de é o lado do ensino, né? Aqui, ó. Essa é a tal da medicina da alma. Essa é o meio de ensino da alma, né? Você tem duas energias aqui, ó. E aí você junta elas, você desalelo elas. E aí nesse alelo a gente vai mostrar que a gente tem sinergia, ecoenergia.
Eis a sinergia dos produtos de nossas cooperações. Agora eu vou mostrar para vocês, né, o lado da matemática que a gente investiga. A gente tem as controladorias e os contatos que elas fazem que despressionam inscrição de pressão ecogerente, né? Você tem inscrições de pressões que desasseguram diferenciais de cargas, de peso, de cargas de onda. E aí a gente tem esse intelecto das uniões e das forças da união. Então tudo isso diz ao advogado das cortes de corrente, aos filósofos, convergimento intelectual dessas observações. E aí você tem a matemática das variações de união dessas fontes. E aí você tem a potência e os quadrados das potências, né? A gente chama de ourinhos, mas você tem o encontro da intersecção que diz proporções, ó. Proporções de janela. Se você unir aqui bem, ó, as interseções elas vão mostrar. Eu que não estou conseguindo unir bem aqui. As janelas da alma. E aí, se você pegar os 4 dedos e unir esse daqui, ó, você vai ver aqui, ó, que a gente tem um elo de núcleos que faz também a sua janela de interseção com tudo. Aqui, ó, o seu ourinho. Tudo entre luz e sombras, entre fissuras, né, e passagens, né? Se você levar para uma espécie muito pequena, aqui a gente tem uma rocha, uma fissura, todos esses elementos de composição que a gente desordena matematicamente para sobreviver e controlar as potências de sobrevivência. No caso eu coloquei qual que é o nome? Fissura. Canyons, né? É canyons. Acho que é canyon. Aí você tem os canyons, né? E aí os canyons eles permitem, né? Fazem com que essas massas densas se dobrem a partir da passagem de água, né? E aí olha só, se a gente tem a dobra dessa massa por água, para passagem de água, nosso corpo também se dobra, né, para passagem de fluidos. Tá, vamos continuar aqui no pensamento. Bom, e aí dentro desse lado cético,
o homem ele conseguiu fazer os trabalhos de investigação científica para os lados de gerenciamento de pessoas, né? A sociologia. E aí essa sociologia ela utilizou grupos de pessoas já aleloadas para investigar as faces de dados que elas entregavam sobre lançamentos. Então a gente tem os lançamentos de dados. Então a gente tem o time, que é o conjunto de associadores em função de um dado. E a gente tem a imprevisibilidade e o meio de dado. E aí, trabalhando matematicamente com esse dado e colocando o conjunto ao comprimento do homem nessa intersecção de mãos, né? Porque as mãos, elas são controladorias que dizem a finalização de um contato. Aqui, ó. Para mim aprender esse contato aqui, ó, de elétrons, eu preciso de envolver, ó, e vestir esses lados aqui, ó, né? E aí eu desacomprimento, né? Você tem a intersecção fazendo engrenagens. E aí, com esse lançamento de dados dessas equipes, nós temos a religião. A religião, que são os times em dados de administração para poder reiterar o presente, conjugando intersecção para aprimorar o consentimento da chegada do futuro. E aí você tem o dominó, né? E aí, quando a gente tem uma teia de dados, a gente tem caminhos de passagem. E aí, quando a gente tem caminhos de passagem, a gente tem a análise, combinatória, para uma entrada, para um status, a gente tem esse status, e para o X, né? Para esse X de transportar o sal, o que sai, né? A saída. E aqui a gente tem o núcleo, né? Aqui, ó, do indivíduo que fica sob efeito eu esqueci o nome desse operador lógico, asteriscos, né? Dos asteriscos, até que ele consiga da análise combinatória
é o elo mais interessante, elo mais interessante para desenvolver. Aí ele para e desenvolve. Esse elo aqui, ó. Então o asteriscos, ele para nós são vários tipos de elos, mas a análise combinatória consegue emplacar a melhor escolha. E a melhor escolha, ela nem sempre é a mais fácil, né? Tá, e o que o filósofo faz? Não, o filósofo faz, ele analisa as combinações das produções das fontes em domínios de utilização. Então o filósofo, ele lança os dados, ele é um jogador. Ele analisa sobre o produto. O produto, ele é um asterisco. Quais que são? Ele faz uma tabela de dados de quais que são as melhores somas, multiplicações e divisões. Então olha só o filósofo. Fazendo as suas tabelinhas. E aí ele analisa isso para todos esses departamentos, ó. Então olha só, o extração de produtos. Aí se você tiver alguma dúvida, a gente vai mostrar agora o que o filósofo faz, ó, nessa detração. A gente não falou que a melhor escolha é a união, e a união dos, vamos lá, e a união dos desconfiados não é chegar a uma confiança. Então essa confiança é um ponto final para nós, é o núcleo das nossas atenções, de todos os mundos, de todos os muros, de todas as terras. E aí essa atenção, se a gente juntar todas as pessoas, a gente vai ter um núcleo enorme, né? Um elo enorme aqui, ó. Só que aí esse elo enorme, ele também vai ter uma base de dados enormes que vai contrair-se e vai continuar contraindo sobre o que é seguro e o que não é seguro a partir do movimento desses elos. Espera aí. Vamos fazer menorzinho aqui para ficar tranquilo para me desenhar. Aqui. Então aqui, ó. Esses somos nós em elo de confiança. E esse aqui é tudo que é em confiança. Então a gente tem o conf e o inconfidencial. Só que o que a gente faz? Esse camarada aqui, ó, ele tem muitas formas de bater na inconfiança para poder pedir dela confiança, né? Então a gente tem os asteriscos.
E aí, sobre esses asteriscos, a gente tem a similaridade desse triângulo, né? E a similaridade desses triângulos. Aqui, ó. Vamos anotar aqui, ó. Similaridades por proximidade, por aproximação. Então, olha que legal. Nós, os seres confiantes, que confiam em nós mesmos, agora nós confiamos uns nos outros porque nos unimos graças a essas inconfianças que nos dizem. E essa inconfiança é o quê? É a natureza, é a biologia, é a física, é a química, é o som, é o movimento. Não, é o som, peraí. É a... Vamos pôr aqui... Vamos pôr coisa básica. É a matemática. É o português. É o... que mais que é? É tudo isso, né? É a geografia. É a arte. Tá? Mas aqui, essa roda, ela pode desrodar muito mais fazendo cada vez mais contrações. Então a gente tem, ó, contrações positivas, negativas. E aí a gente encontrou um lado de negociação dessas contrações que faz profundidade nas desconcentrações de contração. Então olha só, nós temos agora contrações que fazem divisão e multiplicação sobre determinados acordos sociológicos. Porque olha só o que a gente faz. A gente consegue fazer pressões de vetores cada vez mais finos. E é o que a gente tem na distribuição de repartição de valores, né? Você tem essas coisas aqui, ó, gráficos em pizza. E olha só, a gente consegue distribuir essas uniões sobre as intercalações dos indivíduos nas administrações midiáticas, né, de participio de informação. Então olha só, a informação é uma viatura de etiçar o núcleo. E o núcleo é o que diz seguro, né? Esse aqui, ó, nesse gráfico, esse é o seguro. E esse aqui, ó, é um inseguro. E a gente vive escolhendo pela insegurança, né? Nossos movimentos são contraídos pela luz ou sombra
da insegurança. Então, esse slide ele vai ficar assim. Tá. E aí a gente vai agora passar para um lado da iluição que defende a matéria. Ou seja, a filosofia que faz ascetição, né? Ou seja, faz vários trabalhos de compasso, né? de compasso com a matéria, para poder encontrar a melhor análise combinatória nesse sentido de eluição. E nessa análise, a gente está falando nessa análise daquilo que a gente chama de solvente universal. Então, a análise de eluição trabalha com os dados de desvestigiar a repartição iônica de matérias sobre o investimento de solvente. Então, esse adissolverente gerencia as uniões para saber o quanto realmente elas estão unidas e não o quanto elas aparecem unidas. Porque a gente tem vários estados de matéria. Então, olha, estados e status de matéria, de aparência. E aí o ceticismo, ele vem atacar esse lado. E aí ele trabalha atacando esse lado, fazendo a eluição, ou levando as matérias, eluição, ou levando as matérias a formularidades de eluição. E como que você acredita que a gente faz isso hoje? A gente faz com formulários mesmo. Então, olha só. Me diz qual é a sua resposta, que eu te digo o quanto estás unido à minha união de bens eluidores. Agora que a gente já viu qual que é o lado do eluente, sobre as nossas confirmações de adestrações, e agora que a gente sabe que todo compromisso nosso tá para com essa guia aqui, ó, nós unimos para desguiarmos melhores sobre essa guia, porque ela é eterna. A gente tem esse casamento com o mundo. E aí, para melhorar esse casamento, a gente criou esses desaspirações, né, científicas. E aí até isso mesmo é a nossa aliança com o mundo e com Deus. Tá, eu vou parar o vídeo aqui e depois eu continuo esse vídeo, porque ele já tá ficando bem grande.
Então tá, pessoal, depois a gente continua falando mais sobre o helenismo, sobre a escola dos ceticismos, mas é claro, pontuando é, um, é uma, uma escala de construção mais diluída, né? Mais concentrada no que a gente sente e vive, percebendo no agora, no nosso presente. Tentando deixar as coisas mais claras ou mais escuros, dependendo do raciocínio que vem buscar luz, né? Então até o próximo vídeo. Um abraço para vocês. Fui.